Boa tarde, pessoal! Mais um dia lindo aqui no Virou Moda e hoje nós temos duas profissionais incríveis que vão falar com a gente como elas aplicam as ferramentas do coach nos seus negócios e para os seus clientes. A gente vai conversar com a Sheila Bart, Sheila de Bart, né, Sheila? Bart. Eu sempre achei que era Sheila Bart, mas hoje então é Sheila de Bart, empresária e coach, que vai falar com a gente sobre as habilidades mais necessárias e que mais vão ser requisitadas nos próximos anos no mercado de trabalho e também na vida profissional. E também estamos com a Roberta Simon, que é psicóloga e coach, e vai falar sobre um programa multidisciplinar para tratar da saúde e também fazer esportes, né? Saúde e emagrecimento. Ele é focado em emagrecimento, né? Exatamente. Ótimas dicas para começar 2019, para quem quer se inserir no mercado de trabalho, evoluir como ser humano ou dar um up aí na saúde e no corpite. Então, bora começar este programa já! Então, gurias, muito obrigada pela presença de vocês. Eu tô entusiasmadíssima porque acho que vai ser um programa com muito conteúdo. Já tô imaginando o pessoal lá acessando as redes sociais, já acessem as redes sociais, comecem a mandar suas dúvidas e anotando, né? Eu também faço anotações às vezes para eu aplicar no meu dia a dia as dicas que os profissionais aqui me dão. Bom, Sheila, tu vem do mundo empresarial, trabalhou em empresa e hoje tu trabalha predominantemente com coaching, né? Sim, eu trabalho na realidade com consultoria e também utilizando a metodologia coach para esse trabalho. Né? E como é que funciona daí a consultoria? É com pessoas físicas ou é para empresa ou é para ambos? É para ambos. Eu trabalho em parceria com o Instituto de Coaching, no qual eu ministro uma certificação internacional em liderança e também desenvolvemos alguns programas em company conforme a necessidade da empresa, né? Também nessa área de desenvolvimento humano. E também trabalho com processos individuais, consultorias e processos utilizando a ferramenta do coach. E bom, nesse cenário a gente vê muita gente buscando esses recursos do coaching hoje em dia. Inclusive a gente estava falando aqui em off antes de começar o programa, a necessidade que as pessoas têm de parar para refletir na sua vida, o que ela é, para onde vou, de onde vim, o que sou. A gente se defronta com um cenário profissional que está requerendo habilidades e capacidades bastante diferentes daquelas que a gente usualmente conhecia. Exatamente. Então, como é que o profissional hoje tem que se postar diante dessa perspectiva? Bom, antes de começar a entrar no assunto mesmo, né, Ali, eu gostaria de agradecer a RDC pelo convite, a ti também, né? E desejar aí um ótimo ano para todo mundo que está nos assistindo e começar esse ano com tudo, né? Pelo que eu conversei com a Roberta, a gente vai poder fazer um bate-papo bem bacana aqui. E falando em habilidades, competências necessárias, que é um assunto que está bem em pauta agora, tenho sido assim, bastante convidada e conversado em rodas mesmo informais a respeito desse assunto, é interessante avaliar e fazer uma análise desse cenário que a gente já está vivendo e como é que isso vai ficar, né? Para onde estamos indo, né? O que é esse contexto, o que é esse novo mundo, o que são essas mudanças que virão e que muitas delas já estão acontecendo, né? Por exemplo, como é que a gente vai se imaginar hoje em dia trabalhando sem WhatsApp? Ou até mesmo quanto que tu pagaria para ter um WhatsApp, certo? E são coisas que aconteceram e parece que hoje a gente não teria mais nem condições de viver sem. Né? Eu não teria. Hoje eu fico pensando, eu falei nisso hoje, inclusive, eu disse, meu Deus do céu, o que eu faria sem WhatsApp? Pois é bem, né? Então são coisas que acontecem e muitas vezes a gente não se dá nem por conta que as mudanças estão aí já acontecendo, né? E essas habilidades, essas coisas também, que fazendo um paralelo que a gente escuta, já vem escutando, tem muito a ver também com essas profissões, como estar preparado para estar pronto no mercado de trabalho com essas mudanças. A gente ouve falar que algumas profissões vão sumir, né? Tem gente entrando aí na graduação, agora é época de vestibular, e estava entrando, fazendo provas, enfim, né? Para entrar, por exemplo, direito, é uma profissão que se fala muito, que vai sumir, outras que vão mudar, né? Tem essa ansiedade, tem esse medo, essa insegurança muitas vezes. Mas quando a gente fala nisso, tem muito a ver com competência, com habilidades, com mindset, né? É isso que a gente tenta passar e trocar ideia nesse sentido, né?
o que está por trás disso tudo. E aí, neste processo, a pessoa, na verdade, tem a oportunidade de identificar o que ela faz melhor, o que ela gosta, é por aí, ver também o que é útil, porque às vezes a gente gosta muito de fazer alguma coisa, mas se o mercado de trabalho teria demanda para isso? Exatamente, essa é a questão, né? Mas é bem importante trabalhar nessa linha que tu falaste, né? De identificar quais são essas paixões, quais são essas habilidades, no que você se sente confortável em estar fazendo. O caminho começa nesse processo, em parar, em ter consciência disso tudo e sair um pouco do piloto automático. Quando a gente está no piloto automático, a gente às vezes enxerga uma opção de escolha, né? Naquela que está mais rápida na nossa mente. Quando a gente para refletir, a gente tem condições de perceber outras opções e daí ter uma tomada de decisão, uma escolha mais assertiva. Né? E isso vale também nessa questão de carreira, do que quer fazer. E com certeza, quando a gente está enquadrada ou encaixada, né, naquilo que a gente gosta de fazer, se sente bem, tu vai estar fazendo o melhor, entregando o melhor esse trabalho. Né? Então, o processo começa por aí, é claro. Não dá para ser poliana, né? Sim. A gente tem que pensar o que o mercado está exigindo, que soluções que eu vou resolver, quais são os problemas que eu vou resolver com essa minha habilidade. Né? Então, tem essa avaliação. Por isso que a metodologia coach, que para mim ela é mais do que uma metodologia, ela é um estilo de vida, porque ajuda a desenvolver as pessoas e não dar uma fórmula pronta, ela casa muito nesse trabalho de consultoria e mentoria. Porque aquela receita que você teve para você, a experiência que você teve na sua vida, não vai ser a mesma, mesmo que tenha sido 10, se você tenha tido sucesso da forma que você fez na sua vida, não vai ser a mesma para a Aline. Né? Então, a gente usa a metodologia coach para poder fazer esse match. Sim, a pessoa tem que, no fim, andar com as próprias pernas, né? Fazer esse percurso com uma ajudinha, mas fazer sozinho. Exatamente. Agora, uma das coisas que, em geral, eu vejo que as pessoas mais ficam preocupadas é como casar essas paixões ou esses projetos de vida que às vezes são um pouco mais românticos, as pessoas acham que, não, mas eu gostaria de fazer isso, com o sucesso financeiro, com a estabilidade financeira. Quando, na verdade, é possível encontrar um meio termo, um ponto de equilíbrio, né? Como é que a pessoa faz para chegar a esse momento, ou pelo menos para começar a trilhar esse caminho? Assim, o que eu vejo, tá? A gente, profissionalmente, vida pessoal, profissional, social, ela caminha junto, né? Então, é importante a gente ter um olhar para o todo, né? Para as coisas acontecerem. Então, falando da vida profissional, né? Primeiro ponto é tu dar-se conta do que tu realmente gosta, enfim, desenvolvendo. É claro que quando a gente é muito jovem, muitas vezes isso é mais confuso, né? Então, às vezes não, às vezes tu vê já desde a adolescência a garotada já definindo o que quer fazer. Mas hoje em dia, até pelas opções e pelas mudanças muito rápidas, fica ainda mais desafiador tu perceber isso, o que você realmente gosta. Então, sim, primeiro ter consciência disso, trabalhar no que você gosta, né? E estar de olho no mercado. Então, essa questão da consultoria também serve para isso, para poder trilhar esse caminho junto, avaliar como fazer essa trajetória juntos, né? Para entender, estudar o mercado e ver o que se pode fazer dentro daquilo que você gosta. É uma adaptação, um estudo, na realidade, é um caminho a ser trilhado. Tu sabe que eu acho bem interessante, a gente vê muitas pessoas com dificuldades, às vezes, de compreender que as suas habilidades e os seus gostos pessoais, enfim, eles têm um valor que podem ser monetizados ou transformados em alguma profissão ou trabalho, né? Como é que faz para dar essa virada? Daqui a pouco, não, olha, tu faz isso bem, tu gosta disso, por que não trazer isso para um negócio? Eu acho que as pessoas têm muita dificuldade em precificar o que é natural delas e não se dão conta disso, né? Eu acho que assim, isso aí é bem interessante essa tua colocação, realmente acontece mais frequente do que a gente pensa, às vezes com a gente mesmo, né? Por que isso acontece? Porque a gente faz isso tão naturalmente e a gente pensa que para ganhar dinheiro tem que ser duro. Tem uma cultura do sofrimento, assim. Tem a cultura do sofrimento. Tem, né, o que é fácil não dá dinheiro, né? Tem que acordar. É claro que o esforço é necessário, né? O esforço é necessário. Também tem um outro
contraponto, né? Que a gente até... existe uma literatura da Carol Dweck que fala sobre mindset de crescimento, mindset fixo, que pessoas de mindset fixo, por exemplo, pensam que ou você nasce com talento ou você não dá para aquilo, né? Não tem como se desenvolver. E, na realidade, o esforço ele é necessário, sim, né? Você pode querer ser uma apresentadora de TV e estudar para isso, querer ser coach, estudar para isso e ter habilidades para isso, né? Então, essa questão também, a gente trabalha isso dentro do processo, enfim, que é a questão do comportamento, né? É uma mudança mesmo de cabeça. Agora, por que... Aliás, posso até estar falando uma bobagem aqui. Dentre os clientes, a procura é maior por quem já vem de uma profissão ou é para quem está buscando uma profissão? Eu acho que isso tem bastante a ver com o teu trabalho, com o nicho que tu trabalha e com o que tu atrai, entendeu? Então, no meu caso, por exemplo, eu atraio bastante pessoas que estão empreendendo ou que estão mudando de projetos. Esses projetos são intraempreendedores, são executivos, são pessoas de dentro das empresas, ou são empreendedores, ou são empresários, né? Pequenos, médios. Normalmente, eu atuo bastante na área dos pequenos e médios, assim, quando está se falando do próprio empresário, né? Claro que eu já tive convite, trabalhamos, inclusive em 2017, teve muitos trabalhos em empresas de grande porte. Mas essa questão, eu, por exemplo, eu profissional Sheila, eu atraio bastante gente, empresários de pequenos e médios negócios, né? Que querem desenvolver novos projetos, ou assim, numa situação que eu não sei mais o que fazer, já fiz de tudo e não enxergo solução, não enxergo saída, né? Como é que eu dou o próximo passo? Então, acho que tem muito a ver com o estilo de trabalho. Por exemplo, eu adoro essa coisa de desafios, de novos negócios, enfim. Acho que por isso, então, eu acabo atraindo mais esse público, né? Sim. Eu vou deixar aqui até picando essa pergunta para a gente desenvolver ela mais além, tá? E a gente pode debater ela, que é até que ponto não seria interessante as pessoas, quando vão optar por uma profissão, por um trabalho, já ali quase na adolescência ainda, ou antes da graduação, pensar sobre isso. Será que falta isso ou não nessa fase da vida? Porque, em geral, as pessoas saem, vão direto para uma graduação, muitas vezes talvez nem precisassem fazer uma graduação, né? Até que ponto a graduação também é necessária. E eu acho que muita gente recorre a esse tipo de trabalho quando já está no mercado e está repensando, ou quer ir mais além, enfim. Então, vai ficar picando aqui. Se vocês estão na dúvida de qual profissão escolher, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, ó, não sai daí. Já de volta, estávamos aqui falando sobre o processo de coaching no ambiente profissional e como desenvolver habilidades e competências que sejam do seu interesse e que são necessárias realmente para o mercado. E a gente vai continuar agora falando com a Roberta Simon, que é psicóloga e coach também, atua nessa área, embora esteja tratando aqui desse projeto muito bacana que visa ao emagrecimento e ao bem-estar, né? Roberta, onde esses dois assuntos confluem? Então, essa questão do programa de emagrecimento, que é um projeto recente meu, né? Ele surgiu a partir do meu trabalho atual, que é um pouco parecido com o trabalho da colega nessa área profissional. Eu sou consultora em recursos humanos, tenho uma empresa há 14 anos e trabalho bastante na área de planejamento de carreira. E muitas vezes, a partir da época que eu comecei a atender coaching, que eu fiz a formação de coaching e comecei a atender profissionais na parte de planejamento de carreira, surgiam profissionais que não estavam bem na carreira ou não estavam bem profissionalmente em função de outras questões da vida, que seriam, por exemplo, questões familiares, questões de qualidade de vida, questões diversas. E como eu tenho um estilo de trabalho onde eu inicialmente investigo, né, a vida como um todo da pessoa antes de começar a trabalhar com ela, eu comecei a me deparar frequentemente com problemas de ganho de peso. Pessoas que não estavam bem e acabavam compensando através da alimentação, através da falta de qualidade de vida. E naturalmente eu comecei a trabalhar também com isso. E como eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida muito saudável e gosto muito, né, de tudo que é realmente muito saudável, para mim foi prazeroso trabalhar com isso. E comecei a evoluir um pouco mais nisso, daí quando tu vê um vai indicando o outro, daí quando tu vê tá trabalhando, né, de uma forma mais intensa
nessa área. Foi assim que surgiu o trabalho com o emagrecimento, mas ele veio a partir do meu trabalho de consultora em RH, planejamento de carreira e gestão de pessoas. Agora, é incrível, né? Porque tu estava falando, algumas coisas que podem impactar na vida profissional da pessoa e muitas delas serem essa questão do bem-estar físico, né? E da autoimagem. Isso realmente é algo importante. As pessoas ainda têm, eu sinto que muita gente ainda tem um certo preconceito, uma dificuldade em falar sobre isso, mas o sentir-se bem, o se olhar no espelho, e não é para atingir nenhum padrão de beleza, mas o se olhar no espelho e se gostar é algo que pode ser determinante na tua postura profissional. Sim. A autoimagem, ela é algo muito importante e é o que gera autoconfiança e é o que faz a pessoa ter um bem-estar interno para ter um bom desempenho em todas as áreas da vida, não só no profissional, mas no afetivo, no social. Então, realmente, a autoimagem, ela é algo que é bem importante. A pessoa precisa desenvolver, precisa estar bem consigo mesma para desempenhar bem em todos os aspectos da vida. Para que o resto funcione. Mas como funciona esse programa? Ele é multidisciplinar. Então, tu faz essa abordagem de psicóloga e de coach, mas o que mais que está incluído nesse projeto? Esse programa, ele inicialmente era só eu trabalhava a parte bem psíquica mesmo, né? A parte de mudança de comportamento. E daí, de repente, eu comecei a me dar conta que eu ia precisar realmente de profissionais das outras áreas, como nutrição, personal trainer, fisioterapia estética, endocrinologista. Por quê? Porque, sem querer, eu estava me envolvendo nessas outras áreas no meu trabalho de psicóloga e eu estava invadindo o campo de outros profissionais. Foi então que eu tive a ideia de trazer para a minha equipe profissionais que eu conheço, que são bem conceituados, bem qualificados, para fazerem parte de um time, para a gente poder atender uma pessoa com uma série de profissionais para a pessoa ela estar cuidada com vários olhares, né? Então, na minha equipe tem eu que sou a psicóloga, que o foco realmente ele é a mudança de comportamento, mas eu tenho uma nutricionista, uma personal trainer, uma fisioterapeuta estética e temos também uma endocrinologista. Nessas especialidades, a gente também tem outras pessoas dentro dessas equipes individuais, né? Porque às vezes o trabalho ele toma um volume que tu precisa ter uma equipe de personal trainers, não é só um, tem mais. Vai ser um que vai dar conta de exatamente, mas eu tenho os top masters, digamos assim, né, que são os principais e a partir deles então surgem outros. E aí a gente consegue fazer um atendimento realmente multidisciplinar, onde todos esses profissionais fazem também uma troca de figurinhas. A gente consegue fazer discussões sobre aquele cliente, entender de uma forma mais ampla e mais sistêmica aquele cliente, o que é um diferencial, né? A gente não atende de uma forma isolada. Não, é um diferencial e é prático, porque realmente a pessoa não tem escapatória. Ela entra lá, ela diz, não, mas até eu procurar uma nutri, e isso hoje em dia facilita muito, porque é tempo, às vezes é até vontade, a pessoa toma uma decisão e depois tá ali resvalando, não sabe se vai ou não. Sim. Então entra e já consegue realmente fazer um acompanhamento completo. Assim, o programa ele tem um formato, né, assim, com essas disciplinas, mas ele não é obrigatoriamente, tu não precisa obrigatoriamente fazer todas essas disciplinas. Então, inicialmente eu faço uma avaliação com o cliente, eu entendo qual é a demanda, o que está incomodando, eu faço todo um pré-diagnóstico, assim, para realmente ajudar essa pessoa a identificar qual é o melhor programa para ela. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que só fazem um trabalho comigo e com a nutricionista. Por quê? Porque a parte de exercício, por exemplo, já está resolvida, já está em andamento, né? Ou tem pessoas que já têm uma nutricionista já há muitos anos, que acompanha, que quer manter, então faz um trabalho comigo e com o personal trainer ou com a nossa equipe aí de personals, né? Então, varia um pouco. Outros precisam da equipe inteira, porque não tem nenhum profissional de confiança ou que já acompanha. E assim vai, mas a gente identifica, eu faço esse primeiro momento, assim, de identificar a demanda do cliente. Para direcionar ou não. Mas e aí consegue, por exemplo, vocês alinharem as diretrizes, por exemplo, que tu e a nutricionista da equipe adotaram, né? Mas precisaria de um personal trainer.
a pessoa tem um personal trainer próprio, como é que faz essa comunicação? Se a gente precisa, a gente entra em contato, né? Às vezes é importante entrar em contato para a gente obter alguma informação, no sentido de como que essa pessoa ela está assídua, ela está frequentando, é fácil, porque isso é uma coisa que acontece com frequência. Alguns clientes se sabotam, né? A gente costuma falar de comportamentos sabotadores, de crenças limitantes. Então, às vezes tu atende pessoas que dizem assim, mas eu como bem certinho, eu como tudo certinho e eu não sei por que eu engordo. E, na verdade, aquela pessoa ela não come certinho, né? Ela acha que ela come ou ela acredita naquilo. Então, muitas vezes, por exemplo, para te fazer ela se dar conta, tu tem que mandar ela anotar tudo que ela come e te trazer. Ou ela, eu vou todos os dias, eu faço muito exercício físico. E daí, quando tu vai checar isso realmente, ela não faz tanto assim. Ou ela não vai com tanta frequência. A importância dessa equipe multidisciplinar é que a gente tem essa comunicação muito clara, né? Então, a gente sabe o que está funcionando, o que está indo bem, o que não está indo bem. Quando tu tem esses profissionais separados, tu tem que fazer um esforço maior para verificar, para conferir como está o andamento desse trabalho, que também faz parte do sucesso do trabalho da mudança de comportamento e de hábitos para terem hábitos saudáveis. Porque no fim está tudo integrado, de uma certa forma, né? E até o fato de ter sucesso, por exemplo, na parte de treinamento físico, ele vai com certeza impactar depois quando for falar contigo, mas eu não tive resultado nenhum. E aí, o que está dando errado? É o treinamento físico ou é a minha cabeça? Exatamente. Aí é complicado isso. Bom, a gente tem algumas imagens ilustrativas do programa, vamos conferir como é que funciona. Começa pela mente. Bom, começa pela mente é o principal do programa, né? A mente ela é a principal responsável pelo processo de mudança de comportamento. Então, se tu não quiser mexer nos teus hábitos, nos teus comportamentos, é melhor nem começar. Então, eu costumo dizer assim, né? Ir para uma academia, fazer do jeito que tu quer fazer, isso aí qualquer um faz. Agora, mexer no teu comportamento humano requer esforço. É sair da zona de conforto, É sair da zona de conforto, exatamente. Perder peso também, a gente fala muito, não só medida, não só quilos na balança, mas é ganhar saúde, né? Não é só uma questão estética, é uma questão de saúde, saúde física e mental, e que daí interfere na questão da autoimagem, que tu mencionaste antes, né? Que é muito importante para a pessoa ter um nível de autoconfiança e também se sentir segura para exercer todas as coisas da vida dela. Por isso que começa pela mente, né? E dieta restritiva, não. Aí isso, na verdade, é algo assim, é uma dieta que seja factível, né? A pessoa consegue incorporar na sua rotina. A gente não tem nada radical, então a gente tem uma metodologia que não defende coisas radicais. Então, tu vai evitar algumas coisas, outras tu vai comer de vez em quando, enfim, é uma coisa saudável. O autoconhecimento também, ele é algo fundamental, né? A gente precisa se autoconhecer para conseguir se desenvolver. Então, quais são as competências que tu tem mais bem desenvolvidas, quais são as que tu não tem, quais são as tuas limitações, quais são as tuas crenças limitantes, quais são os teus valores. E aí, toxinas, quem é que não odeia toxinas, né? Toxinas acumuladas ainda por cima. Daí isso é esse trabalho de fazer a fisioterapia estética. Sim, que seria a drenagem linfática, alguns tratamentos que auxiliam muito todo esse processo, que geram um bem-estar, né? Que é muito bom, tu tá ali fazendo uma drenagem linfática, é uma coisa agradável, é muito que já bom. Ajudam também na questão do emagrecimento. Inclusive também tem que marcar a minha, fiquei pensando agora que me deu uma vontade de ser toda aqui drenada. E a gente tem um videozinho para ver também.
Olha aí, o pessoal tudo se mexendo, que é para mostrar que vão para ação também. Isso aí. Agora, a gente estava falando sobre ali as dietas restritivas e essa questão do comer bem, não só para emagrecer, mas para sentir-se bem, né? E é impressionante como a pessoa que realmente muda os seus hábitos alimentares, depois vai comer uma junk food, vai ali nos fast food, enfim, e aquilo pesa, aquilo dá uma sensação ruim. Então tem realmente um reflexo imediato do que tu come no teu bem-estar e na tua sensação de plenitude, digamos assim, né? Exatamente, é com tudo. Os comportamentos também são assim. Quando tu começa a ter comportamentos, não só na alimentação, mas em outras áreas, né, no exercício físico, também começa a te gerar um bem-estar que tu não abandona nunca mais. E tu acompanha, Roberta, depois esses profissionais que já estão, então, nas suas empresas, estão passando por essa situação de insegurança, de falta de autoconfiança, em decorrência disso, como é que é o fim do programa? Qual é o resultado que tu percebe? Tá, então a gente tem, eu vendo sempre 2 modelos de programa, assim, básicos, que é um de 2 meses e um de 3 meses, que são acompanhamentos semanais de todas as disciplinas, né? E a gente, depois que acaba o processo, a gente faz um acompanhamento periódico. Então, por exemplo, uma vez por mês, e vai espaçando ele. É que nem um processo de coaching. É um processo que tem início, meio e fim. E que o nosso objetivo realmente é mudar o comportamento do indivíduo. Então, a gente tem teorias, né, científicas que mostram que para um ser humano mudar um padrão de comportamento, ele precisa repetir pelo menos 21 vezes aquele mesmo comportamento. Então, baseado nisso, eu coloquei aí também um prazo de 2 ou de 3 meses de treinamentos intensos, tanto de comportamentos quanto físico e alimentar, né? Para que a pessoa entre num novo modelo de vida. E incorpore isso na sua rotina. Vida. Olha aí, ó, eu vou ver o que eu vou implementar lá em casa com esse modelo de 21 vezes. Vamos ver. Vou pensar no intervalo, depois eu conto. Bom, ontem eu anunciei aqui para vocês em primeira mão que tem um babyzinho vindo no caminho e as comemorações, os projetos já estão a mil, porque aqui a coisa não para. Uma das coisas que virou moda no mundo da maternidade é o chá revelação para saber se vai ser menino ou menina, né? Quem não tem essa dúvida? E é óbvio que nós faremos um chá revelação. Vamos ver como é que estão começando os preparativos. Então eu tô aqui, gente, vendo as coisinhas pro chá revelação. Olha só, tem muitos itens, tá? Olha aqui de menino, menina. Ai, que bonitinho. O que será que é? E já estamos vendo a decoração. Vocês estão querendo saber? Imagina eu. Então tem aqui coisinha, olha aqui, os sapatinhos de menina. Tem as coisinhas de menino. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Muita coisa em cor de rosa e azul, já que chá revelação é algo que virou moda agora. E a questão é quando os pais sabem ou não, né? Lá em casa ninguém sabe. A única que sabe é a Kellen, que tá me ajudando a organizar. Então, vai ser muito legal. Que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos preparativos, mas eu já adianto que nós vamos usar muito marshmallow, olha aqui, ó. Nem conto pra quê, vocês vão ter que acompanhar. Mas vai dando um nervoso. Tem também um momento de descobrir como é que vai ser feito isso. Vocês vão ter que descobrir como eu vou descobrir. Olha só. Ó, as gurias já estão ali fechando tudo. Tá aqui a Kellen, que tá me ajudando. As gurias fechando tudo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar nossa sacola ali onde tá. Caraca, o que será que tem aí dentro? E as gurias, será que já sabem se é menino ou menino? Então, suspense. Olha, só elas e aquela ali que sabe, ó. Vocês vão ter que acompanhar pra saber. É, gente, aquelas gurias tudo já sabem e eu não sei. Então vocês fiquem ligados aqui nos próximos dias no Virou Moda, porque vocês também saberão em primeira mão se é menino ou menina que vem por aí, né? Ai, meu Deus, tô nervosa. Bom, não vamos mais falar sobre isso. Gurias, agora aproveitando, né, que temos duas coaches aqui, a gente estava conversando sobre essa
polêmica que deu dos psicólogos com os coaches. A Roberta é psicóloga, então ela é psicóloga e coach, pelo visto não tem nada contra, né, Roberta? Não mesmo. Sem preconceitos. Mas por que isso e o que é cada um, na verdade? Porque são dois processos, duas metodologias, enfim, acho que são dois institutos bem diferentes. Com né? certeza. Vamos aproveitar essa oportunidade e esclarecer para o povo no que consiste essa diferença e por que existe uma rixa, né? Essa rixa ela existe porque a psicologia ela é regulamentada e existe um conselho federal, um conselho regional, né? Que tem, então, um código de ética, é uma regulamentação da profissão. E o trabalho de coach no Brasil, ele não é regulamentado, né? Ele é reconhecido no exterior, mas no Brasil não. Então, entrou-se uma discussão muito forte nesse sentido, por não ser regulamentada, e também por qualquer tipo de profissional poder começar a trabalhar com comportamento humano. Porque as ferramentas do coaching, elas te dão condições de auxiliar as pessoas a se desenvolverem e a se transformarem. Então, a gente utiliza várias técnicas e métodos que mexem no comportamento humano, né? E a psicologia acredita que isso é uma competência da psicologia e de mais ninguém. Então, criou-se uma concorrência, uma rixa nesse sentido. Mas, assim, ao meu ver, na minha opinião, depois a minha colega pode, então, falar um pouco também o que tu acha, né? Eu acredito que isso ocorreu muito em função de como a profissão de coach não é regulamentada, não existe um controle muito grande sobre isso, né? Então, qualquer profissional faz a formação e sai atuando de uma maneira sem ter nenhuma regulamentação para seguir. Então, ficou um pouco solto isso. Então, a gente depende muito do bom senso dos profissionais de serem éticos, de serem corretos, porque não há nenhum órgão fiscalizando. Então, esse foi a rixa principal. Com certeza. Existe uma banalização, né? Existe hoje inúmeras escolas que muitas vezes a gente não consegue nem saber o teor dessas escolas, o quanto elas são éticas, né? Mas o importante também é esclarecer para o público, para os clientes, como encontrar esses coaches, né? Como fazer uma pesquisa, entender e perceber como esses coaches trabalham. Eu costumo sempre falar um pouquinho as diferenças entre coach, consultoria e psicoterapia, né? Então, logo no início, assim, quando alguém chega com essa dúvida, explicar. O processo de coach, ele é uma metodologia, como disse a colega, não precisa ser um psicólogo, né? É um processo que tem início, meio e fim. Ele tem tempo para iniciar e acabar, ele visa presente e futuro. A psicoterapia, ela é diferente, ela ressignifica algumas coisas do passado, né? Não tem um tempo determinado de fim, né? Então, tem algumas características que são diferentes. E também a própria aplicabilidade é diferente, né? Tem muitas vezes, nós trabalhamos, por exemplo, em parceria com alguns psicólogos, porque às vezes, em determinado momento do processo, tu percebe que a pessoa tem algumas coisas ali que, para poder avançar no processo, vão ter que ser tratadas na terapia. E daí a gente faz... O buraco é mais embaixo, né? daí a gente faz um trabalho em conjunto, ou dá uma pausa no trabalho para depois retomar. Né? Até a questão da avaliação psicológica, né? Sim, que muitas com vezes certeza. também entra. Então, às vezes, tem alguém que trabalha com coaching e precisa fazer uma avaliação mais aprofundada de um profissional e conta com o apoio de um psicólogo também. Exatamente. A metodologia é diferente, é outra coisa, serve para outras, né? São outras... Sim, a função é outra, É outra, né? a função é outra. É que teve um problema aí com uma novela em que houve uma polêmica, que a pessoa foi curada Sim. com um coach, algo do gênero, não me recordo bem. E aí o caldo entornou, eu acho que realmente as duas Entraram em conflito. Ficaram ali E meio que se teve- cheirando, não se curtindo. E recentemente, quer dizer, recentemente não, já faz algum tempo, o conselho, então, até ele foi um pouco rígido em relação a isso, né? E ele não estava querendo que profissionais da psicologia divulgassem o trabalho de coach. O que é muito negativo, né? Sim, todo mundo Porque perde. a profissão de coach, ela às vezes pode ficar um pouco mal vista de acordo com o desempenho de alguns profissionais que não são corretos ou éticos. E aí a gente acaba pagando por isso. Sim, é aquela história, os bons pagam pelos maus, né? É, Sempre que tem profissionais mas isso acontece em qualquer Todas, área. mesmo com conselho, né? Com conselho da área. E, na verdade, assim como a Sheila mencionou, o psicólogo pode auxiliar
num processo de coaching para que a pessoa avance, o mesmo também pode acontecer, imagino, né? Porque Sim. se é uma metodologia, daqui a pouco ela não é aplicada realmente por psicólogos em geral, pode ser aplicada no caso de alguém que está fazendo uma terapia e verificou que este ponto específico, enfim, dá para desentortar ali, avançar, né? Exatamente. Então, olha aí, ó, as pessoas têm que se amar mais, gente. Tem que ser ganha-ganha, tem que todo mundo se ajudar. Ganha, né? Ganha o indivíduo, ganha a empresa, ganha a sociedade, né? Como um todo. E vocês, assim, as pessoas que procuram o coach, elas vêm, em geral, com um objetivo mais específico, né? Ou elas costumam saber o que querem, ou não, vou lá não fazer um coach porque eu tô perdidão. É difícil acontecer isso, né? Mais ou menos, assim, tem pessoas que vêm achando, né, assim, tendo uma ideia, né? Então existe uma sessão de diagnóstico, às vezes mais de uma, inclusive, é necessária, para limpar essa lente, né? Porque é bem importante, o primeiro passo é essa consciência, né? É entender de fato onde é que quer chegar, o que vai sentir, o que imagina, o que espera, para a gente poder desenhar esse caminho junto, né? Então, o processo também é essa coisa de entender o que se espera, o que quer chegar, onde é que quer chegar. Porque o coach, ele prevê o quê? Tu está numa situação A e tu quer ir para a situação B. Só que às vezes a B não está clara. Não está exatamente clara, sabe? Porque a mente da gente, ela é criativa, ela coloca várias coisas ali, e às vezes, inclusive obstáculos, né? Que a gente não consegue, às vezes, transpor. A gente tem que limpar um pouquinho isso para conseguir perceber o caminho. Pois é, mas aí, se as pessoas... Hoje em dia a gente tem muitos coaches no mercado e muito nichados, como a gente está falando. Como saber, às vezes, qual é o tipo de profissional que eu preciso procurar em decorrência de um determinado ponto que eu quero desenvolver? Porque, de repente, eu começo e não era bem aquilo. E aí? Tem que procurar saber se aquele profissional trabalha com aquele tipo de demanda. Então, por exemplo, existem coaches da área da saúde, que é uma das áreas que eu trabalho, que a gente chama de Health Coach. Existe coaches da área de planejamento de carreira, que se chama Career Coach, que também é uma área que eu trabalho. Então, existem coaches da área financeira, tem diversas áreas. Então, tem que identificar qual é o teu objetivo, qual é a tua demanda para realmente procurar o coach que entende mais daquele assunto que está relacionado ao teu objetivo. Mas é importante lembrar que o processo de coaching ele só funciona de forma bem eficiente quando o cliente consegue definir muito claramente os seus objetivos e metas. Porque é um processo que tem início, meio e fim. E o objetivo tem que estar bem definido. E é claro que o coach, né, nós podemos ajudar a clarear esse objetivo, mas ele tem que realmente estar bem definido. Eu acho que é aí que talvez entre uma confusão, porque vocês falam muito em autoconhecimento, psicólogos também falam muito em autoconhecimento, mas já tem essa coisa mesmo de ter o objetivo claro, não é o que tu faz quando tu vai procurar um psicólogo. Exatamente. Né? Tu vai lá porque tu tá, enfim, tu pode estar em vários estados emocionais, mas não porque tu tenha necessariamente um objetivo. Então, isso realmente acaba sendo um dos grandes diferenciais, né? É questão, muito pouca gente tem autoconhecimento, né? E o profissional coach, ele tem que estar preparado para receber pessoas que não estão com os objetivos totalmente claros. Mas a gente tem ferramentas para ajudar a clarear esses objetivos. No meu processo de coaching, por exemplo, eu costumo trabalhar nas primeiras sessões, além de estabelecer as metas e objetivos, eu faço algumas sessões de autoconhecimento, porque são poucas as pessoas que vêm com totalmente a certeza de quem eu sou, né, o que eu tenho de mais bem desenvolvido, o que eu preciso desenvolver, é a minoria das pessoas. E hoje em dia, né, até em função do estilo de vida, do ritmo, né, ter esse tempo, parar para refletir a respeito disso. E a gente não está falando aqui de ficar 1 hora por dia, né? Não é necessário, mas a gente precisa assim, se olhar para poder ouvir essa voz interna e entender, avaliar o dia, como é que foi, que legal eu consegui fazer isso, que legal, né? Não consegui, então amanhã eu vou tentar. Sabe? E se percebendo mesmo como um todo, né? No mundo, diria, né? Não, porque senão fica realmente aquilo que tu falaste, né? Num piloto automático e tu não percebe o caminho que tu tá indo, o que tu tá fazendo. Acho que é realmente essa falta de
de noção da sua presença ali. A gente já volta com esse papo. Se vocês tiverem dúvidas, podem nos deixar aqui nos comentários do Facebook e a gente já volta. E agora é hora do nosso Drops de Moda e a peça inspiradora do dia é um dos hits do verão, o vestido de linho. Olha aí, eu estou de vestido de linho, ó. Estão vendo? Ó, aqui já tem até uma barriguinha que não tinha antes. E essa, inclusive esse detalhe de botões, ó, tá bem in, tá, gente? Vocês vão ver muitos desses modelos por aí. O linho é super fresquinho, é super elegante, amassa um pouquinho, né? A única questão que eu preciso fazer uma ressalva, que a minha barriga cresceu e ele não tem muita elasticidade. Então hoje eu vim dirigindo, eu tive que abrir o zíper aqui do lado para dar um fôlego, né? Mas enfim, está muito bonito, estou muito feliz com ele. Fica a dica aí pro verão, para as temperaturas quentes, sempre cai bem, é um clássico. Bom, gurias, a gente deixou picando aquela questão da relevância que seria um processo de coaching ou um similar, mais na juventude mesmo, quando a pessoa sai do colégio e tem a oportunidade de definir uma carreira que vai seguir para a sua vida. Hoje a gente vê muita gente trocando de carreira, eu sempre falo que aqui no programa vem muita gente mesmo que fez uma transição. Então eu questiono se não falta um pouco essa orientação lá na frente. Ao invés da pessoa percorrer, às vezes, 20 anos de uma carreira, às vezes foi feliz ou não, mas para se dar conta que não é isso que queria. Então, a opinião de vocês, assim, que estão ali na frente de batalha e percebem isso nos seus clientes. Assim, o que eu percebo, tá, no meu trabalho, como eu falei, eu trabalho em parceria com o Instituto de Coach Avançado, que é a instituição que forma coaches e tem outra certificação que eu ministro, inclusive, que é a certificação em liderança coach. E nós somos buscados, muitas vezes, por instituições de ensino, até mesmo por professores de graduação, justamente por essa questão que tu está abordando. Assim como graduandos que estão em dúvidas, muitas vezes, se é aquilo que querem seguir, ou vão para o mercado de trabalho sem saber como atuar, que área daquela profissão focar, né? Então, o coach, as instituições de ensino estão vendo no coach uma opção para esse desenvolvimento. Não é simplesmente um processo de coach, e sim uma forma diferente de abordar, de ajudar esse autoconhecimento desde pequeno mesmo, não é nem só na fase da adolescência e juventude, e sim na infância também é possível utilizar alguma metodologia semelhante à do coach. Inclusive, nós temos parceria com o Sinep, que é o sindicato dos professores das escolas particulares, né, aqui do Rio Grande do Sul, e que todo ano é feito um trabalho lá dentro com metodologia coach, né, com normalmente coordenadores, diretores de escolas,
E os resultados, os feedbacks que eles nos trazem, depois que eles passam a utilizar essa metodologia no dia a dia, seja em sala de aula, no trato com os professores, com alunos, com, né, atendimento, melhora assim significativamente. Então não se resume num processo apenas, né? E sim no estilo de desenvolvimento. Ah, que legal. Bem bacana. Bem legal. Inclusive, eu concordo, acho que é bem válido. Esse ano também uma outra experiência que nós tivemos foi numa escola na área da saúde, que tem cursos de pós-graduação, extensão, e que agora em 2019 vai começar a ter graduação também. Eles estão pensando em colocar na grade curricular cadeiras assim com metodologia coach. Olha que bacana. Bem bacana. Porque também tem essa questão de, né, a mudança é uma porta que se abre por dentro. Então, tu pode trazer para os alunos essa ferramenta, essas opções, mas tem que ter aquela vontade de se autoconhecer e de descobrir o seu rumo, né? Não, senão a coisa meio que se perde. Mas oportunizar isso, acho muito, muito bacana, porque talvez evite não que seja um desperdício, porque as vivências, elas estão todas, são todas válidas, mas muitas vezes para evitar sofrimentos. Muita gente fica infeliz por muito tempo fazendo uma coisa que não gosta, quando poderia já ter sido encaminhado, né? Sim, tu gera esse desenvolvimento nas pessoas, né? Quando a gente usa o padrão, né, a metodologia numa conversa, normalmente tu vai fazer as pessoas, né, tu consegue promover um ambiente de desenvolvimento, né, as perguntas que tu utilizas, né, a forma de tu abordar o assunto, então promove essa reflexão, né, novas perspectivas, tu consegue ampliar isso, né? Agora, é interessante que tu mencionasse isso de botar na grade curricular, de repente, algumas ferramentas e metodologias, enfim. Aí a gente observa como estão mudando as habilidades que são esperadas das pessoas, dos profissionais e das pessoas como seres humanos na vida, né? Num todo, porque quem diria que a gente ia se preocupar tanto com autoconhecimento e com capacidade de relacionamento, enfim, essas outras competências, como hoje a gente faz, como hoje a gente busca. Exatamente, esse é o ponto, né, que nós começamos a conversar em relação a essas novas habilidades, novas competências, né, o que as empresas estão buscando, esperando, né, desses colaboradores, desses intraempreendedores, muito o que a gente escuta das empresas, eu quero ter colaboradores intraempreendedores, né. E a questão da gestão humanizada, né, que tem se falado muito atualmente também. As empresas, elas querem profissionais felizes, plenos, porque eles produzem melhor, porque eles trazem mais resultados. E como que tu vai ter profissionais assim? Tu tem que estimular o autoconhecimento, tu tem que ter uma gestão humanizada que valoriza o profissional, que está focada na questão humana, né? Então, o mundo se transformou e está se transformando cada vez mais para essa área. E então, olhar para dentro de si é algo que tem que começar muito mais cedo do que se fazia antigamente, né? Gestão humanizada, até porque... Aí vocês podem me falar muito melhor do que eu, mas eu já li alguns artigos mesmo de revista, assim, de jornal, falando que uma das coisas que as pessoas mais esperam, aliás, o que é determinante para ficar ou não no emprego, nem sempre é o salário. Aliás, em geral, não é o salário. É a realização pessoal, como a pessoa se sente lá dentro. Então, é incontestável que o bem-estar e a felicidade dentro do ambiente de trabalho, ele é muito necessário. Sim. E a gente passa mais horas no trabalho, muitas vezes, do que em casa, né? A maioria das pessoas. Então, se tu não tiver um ambiente de trabalho saudável, onde tu te sente bem-quisto, feliz, onde tu tem vínculos de amizade, de confiança, tudo isso, e tu consegue desenvolver um bom trabalho, se tu não tiver isso, a maior parte do teu dia, a maior parte das suas horas vão ser infelizes, né? Então, tem um peso grande. E a gente vê muitas pessoas assim que começam... Eu fico meio nervosa quando eu vejo muito nas redes sociais. Segunda-feira as pessoas já começam a postar, às vezes, quando vai chegar a sexta? Ou força na peruca, sei lá. Pô, mas é segunda! É dia de agitar, de botar... Cadê a motivação? Isso aí até tem uma pesquisa que foi feita, que eu até não sei o quanto de fato isso representa, mas eles falam em torno de 35% das pessoas dentro das empresas estão infelizes naquele cargo, naquela situação trabalhando. Olha, do que triste, a gente vê, às vezes até parece mais, né, Roberta? Parece mais. Trabalha. Porque realmente, assim, é uma questão de validar esse sentimento e ir atrás do que gosta. Porque é trocar, sabe? Vontade de pegar as pecinhas assim, né? E trabalhar, porque não tem por que estar num lugar, né? Infeliz, estar numa situação infeliz.
E o nosso trabalho como coach, ele entra muito nesse assunto também, porque os profissionais, muitas vezes, responsabilizam as empresas pelo bem-estar deles. Quando, na verdade, o bem-estar tem que estar dentro deles, tem que partir deles e não da empresa, né? E muitas vezes não é a questão da empresa ou do cargo, é assim, do olhar que a pessoa dá para aquilo ali. Então, tem isso também, né? Então, essa questão do processo de autoconhecimento, ele é fundamental, né? Em todos os aspectos, para desenvolver nova competência, nova habilidade, para estar preparado para o novo. Né? Quando a gente está falando de como é que eu tenho que estar para esse novo mundo, esse contexto, esse mundo VUCA, né? Que a gente ouve falar hoje em dia, né? Como é que eu devo ser, como é que eu devo me portar. Uma das coisas que a gente fala, né? O início disso tudo é esse autoconhecimento. Olha, né? vou dizer uma coisa. Quem acompanha o Virou Moda não pode nos acusar de não querer ajudar vocês. Porque esse ano, final de ano, início de ano, a gente tem trazido muitos assuntos que são realmente para motivar, para agregar aí no conteúdo e fazer com que as pessoas vejam, se eu estou infeliz nessa área ou naquela área, ou estou me sentindo mal com a minha imagem, ou quero mudar de emprego, estou infeliz, não sei porquê. Gente, nós somos uma autoajuda ambulante. É verdade. Não, mas é legal porque assim, você não está sozinho. Sim. Tem muita coisa acontecendo e tem muitos recursos, né? Então eu agradeço muito a presença de vocês por nos trazerem à luz aí quanto a esses assuntos. Agradeço vocês, claro, que estão aí sempre, né, firmes e fortes, rumo a um 2019 maravilhoso. Amanhã estaremos de volta ao vivo e agora vocês ficam com a Eliane Prestes no Arquitetura e Design. Beijos, até amanhã.